Bom dia, eu vou falar sobre o contexto histórico. O Brasil da época é um país com mais ideias liberais, republicanas, modernas. No entanto, tem que conviver com uma estrutura política e econômica oligárquica, agrária, latifundiária e coronelista. No campo da economia, o Brasil, na metade do século XIX, ainda mantinha uma estrutura baseada no latifúndio, na monocultura de exportação com mão de obra escrava voltada para o mercado cafeeiro. Este período também teve mais alguns acontecimentos que o caracterizou, como, por exemplo, o cientificismo, o positivismo, as teorias sociais vindas da Europa, juntamente com o abolicionismo, a Guerra do Paraguai, a assinatura da Lei Áurea, a substituição da mão de obra escrava pela assalariada, principalmente dos imigrantes que chegaram ao Brasil. O ideal republicano e a crise da monarquia caracterizavam a segunda metade do século XIX. Autor: Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis, Rio de Janeiro, 21 de junho de 1839 a Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1908. Foi um escritor brasileiro considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores o maior nome da literatura brasileira. Escreveu em praticamente todos os gêneros literários, sendo poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhista, jornalista e crítico literário. Testemunhou a abolição da escravatura e a mudança política no país, quando a República substituiu o Império, além das mais diversas reviravoltas pelo mundo em finais do século XIX e no início do século XX, tendo sido grande comentador e relator dos eventos políticos sociais de sua época. Seus biográficos notam que, interessado pela Boêmia e pela corte, lutou para subir socialmente, abastecendo-se de superioridade intelectual e da cultura capital brasileira. Para isso, assumiu diversos cargos políticos, passando pelo Ministério da Agricultura, do Comércio e das Obras Políticas e conseguindo precoce notoriedade em jornais de Aires de Machado de Assis. Nele conta-se a história de Aires. Em 9 de janeiro de 1887, Aires volta ao Brasil após 30 anos morando na Europa. Depois da sua volta, em 9 de janeiro de 1888, Mana Rita o convida para visitar o túmulo do seu falecido marido. Lá, avistam Fidélia, que acabara de perder seu companheiro em Lisboa, e transportar o corpo para o Brasil. Aires e Mana Rita fazem um tipo de aposta na qual, se Fidélia se casar novamente, de preferência com ele, Rita perde a aposta. Após alguns dias, Dona Carmo e Aguiar convidam Aires e Rita para o jantar de bodas de prata do casal. Aires logo se interessou, pois Rita havia dito que Fidélia também iria. Porém, próximo ao dia do jantar, receberam a notícia de que ela não poderia ir, pois estava doente, mas Aires decidiu ir, independente da presença da moça. Vale destacar que Dona Carmo e Aguiar nunca tiveram filhos, mesmo desejando. Uma de suas amigas tivera um filho quando Dona Carmo tivera 20 anos. Essa sua amiga passou a primeira semana do nascimento de seu filho na casa de Dona Carmo e Aguiar. Então, a criança já via duas mães logo cedo. Porém, a verdadeira mãe precisava voltar a Minas, onde estava o seu marido, que era comerciante de café.
Então Dona Carmo implorou para que sua amiga deixasse seu filho com ela aos seus cuidados. Quando chegou a época de batizar a criança, Luiz Guimarães, o comerciante de café, convidou Dona Carmo para ser madrinha de seu filho, que logo em seguida aceitou com alvoroço. Tristão foi como um filho para os seus padrinhos, pois era visto, ouvido e sentido por eles. Aos 13 anos, sabendo que seu pai se dedicava ao comércio, foi confessar à madrinha que não tinha gosto para esta carreira. Ele confessou que sua vocação era outra. Ele queria ser bacharel em direito. E, logicamente, seus pais não gostaram muito da ideia. 5 ou 6 meses depois, o pai de Tristão resolveu ir com a mulher cumprir uma viagem marcada para a Europa. O pai e a mãe se recusaram de levá-lo. Ele insistiu. Dona Carmo também não curtiu muito a ideia, pelo fato de que ela queria seu afilhado por perto. Mas Tristão queria muito ir a Lisboa e insistiu cada vez mais. Então foi, a despeito das lágrimas que custou. Conseguiu embarcar, mas deixou os seus padrinhos. Seus pais foram ficando muito mais tempo que o marcado, e Tristão começou o curso na Escola Médica de Lisboa, ou seja, nem comércio, nem jurisprudência. No início, Tristão ainda tinha contato com seus padrinhos, mas logo foi se diminuindo. Mas voltando ao que interessa, finalmente chega o dia do jantar, e como surpresa para Aires, Fidélia conseguiu comparecer, pois estava um pouco melhor. Alguns dias depois, ao jantar com Mana Rita, enfim soube da história de Fidélia. Mana Rita lhe contou que se conheceram na corte, mas na roça nunca se viram. A primeira vez que se viram foi em uma galeria de última ordem, do Teatro Lírico, e logo começaram a namorar. O pai de Fidélia e do rapaz tinham intriga, e ao descobrir, pelo seu filho, o caso de Fidélia e de Eduardo, logo se revoltou. Então o barão pegou a moça e levou-a para a fazenda. Disse-lhes palavras duras, como que a poria para fora de casa se continuasse a pensar em tal atrevimento. Fidélia lutou contra as palavras do pai e acabou ficando doente por recusar se alimentar e sair de seu quarto. A doença foi ficando cada vez mais grave. Então a mãe resolveu pedir ao marido que cedesse. Então ele cedeu, mas ele não queria mais ver a filha por perto. Então, no ano seguinte, se casou. E um dia, o casal resolveu se mudar para a Europa. E lá ficaram até a inesperada morte do marido de Fidélia. Então, como já havia dito, fez transportar o corpo para o Brasil. Um tempo depois, Dona Carmo e Aguiar receberam uma carta inesperada, porém muito alegre, de que Tristão estaria voltando ao Brasil. E Dona Carmo, sabendo que seu afilhado e Fidélia haviam uma paixão pelo piano em comum, resolveu agir como Cupido para que se casassem. Então, Aires ganhou a aposta, porém, infelizmente, perdeu a moça. Chegando o dia do casamento, Tristão recebeu uma carta que dizia que ele precisava voltar a Lisboa para ser deputado. E então foram-se o casal, deixando Dona Carmo e Aguiar tristes e solitários. Em sua última escritura do diário, Aires relata o quão triste foi testemunhar a solitude do casal. Em um trecho dizia: vi-lhes no rosto e na atitude uma expressão a que não acho nome certo ou claro. Digo que me pareceu. Queriam ser risonhos e mal se podiam consolar. Consolava-os a saudade de si mesmos.